Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia? Vamos abrir a nossa palavra em Marcos 10. Marcos 10, a partir do versículo 46. Está no finalzinho. Os últimos versículos nós vamos ler. Todos acharam? Marcos 10, 46. Vamos lá? E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Então, Bartimeu, vários estudos, vários textos que eu busquei na Bíblia, havia uma contradição. Bartimeu significa, ao pé da letra, filho de Timeu. Bar significa filho dele. Então, tinha uma contradição. Muitos falavam que o nome dele era Bartimeu. E muitos falavam que Bartimeu não era o nome, ele era filho de Timeu. Então ele era conhecido como filho de Timeu. Sabe, o marido da Ana Paula, o marido do Antônio e assim por diante. Então ele era conhecido como filho de Timeu. Para a gente isso não importa. O que importava é que a família dele era uma família muito conhecida. Tinha muito moral ali na época. E a gente vai ver por que ele se prevaleceu disso na história. Ele era um cara honesto, porque a gente viu na palavra que ele foi mendigar. Ele já teve muitas coisas na vida, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas ele optou em mendigar quando ele se sentiu necessitado. Ele poderia ter ido roubar, mas ele tinha honestidade, ele tinha um caráter, ele era íntegro. Ele optou em mendigar. A palavra mostra que enquanto ele era jovem, que ele tinha posses, que ele podia, ele tinha bens. Ou seja, ele era o cara da época. Na época ali, ele era conhecido, as pessoas olhavam para ele, ele era bem quisto. Mesmo assim, ele acabou passando por momentos muito difíceis. E nós vamos orar agora para que o Senhor realmente nos traga para a nossa vida, para o nosso dia a dia, aquilo que Bartimeu viveu. Amém? Pai, obrigado, Senhor, louvado e santo é o teu nome, Senhor. Estamos aqui para receber a tua palavra, Senhor. Estamos aqui porque precisamos viver, Senhor, tudo aquilo que tu tens para nós, Senhor. Estamos no mês de portas abertas, Pai, e nós vamos hoje, Senhor, ver as portas que tu abriste, Senhor, na vida de Bartimeu, Senhor. Que essas portas, Senhor, sejam abertas também nas nossas vidas hoje, Senhor. Que teu Espírito Santo dirija, Senhor, tudo que fizermos e que falarmos aqui hoje. Amém. Glória a Deus. E a mensagem de hoje vão ser as 4 portas que Deus abriu na vida de Bartimeu. Nós vimos que Bartimeu, ele quando ele era jovem, ele lutou, ele trabalhou muito, ele fez muita coisa para ele ter uma vida estável. Só que no momento onde nós lemos agora na palavra, ele já não era mais um jovem. Ele já era assim, um homem, um adulto, bem sucedido. Ele tinha uma vida estável, tudo muito constante. Até um belo dia em que ele começou a sentir umas coceiras nos olhos. E ele começou com aquela coceira, E todos nós, quem não tem coceira nos olhos, né? A gente mesmo coça, a gente passa um colírio, a gente não dá o devido valor. Passou um tempo, uma semana, 2 semanas, ele acordou um dia, se olhou no espelho, ele estava com os olhos todos vermelhos. Aí ele resolveu ir no médico. Deve ter ido do doutor Lucas, né? Aí ele chegou lá e falou: doutor, o que acontece com os meus olhos? E ele foi examinado e o médico falou para ele: olha, isso que você está sentindo hoje vai 3 fases. Primeiro, ele começa com uma coceira. Depois ele vem com uma inflamação, onde faz os teus olhos ficar avermelhados como está agora.
Aí logo em seguida ele já falou: e a terceira? O que acontece? Aí ele falou: a terceira, você vai ficar cego. Você vai começar a sentir as coisas, a começar a enxergar as coisas nubladas. Mas você vai ficar cego. Dá para a gente imaginar o que ele sentiu no momento em que o médico falou para ele que ele ia ficar cego? A diferença é quando você nasce, quando você é cego de nascença. Você nunca viu nada. Agora não, ele tinha vivido muitos anos, ele tinha lutado, ele tinha batalhado, ele tinha conseguido muitas coisas. E a partir daquele momento, ele ia ficar cego. E aí foi o que aconteceu. Ele ficou cego e com a cegueira, ele começou a ver que ele não podia mais trabalhar. E aí ele foi demitido, porque ele começou a errar muito no trabalho. E ele começou a ver que as pessoas começaram a se afastar dele. Por quê? Porque era difícil você carregar o fardo de um cego. E todos começaram a ignorá-lo, e ele percebeu que ele ia ter que dar conta de si próprio, sozinho. Só que ele não tinha mais sustento. E aí ele começou a vender as suas coisas. E ele foi vendendo a casa, foi vendendo os bens. Por quê? Porque ele precisava comer. Ele foi vendendo até um belo dia em que ele falou: não tenho mais nada para vender. O que eu vou fazer agora da minha vida? Como eu vou me sustentar? E foi quando ele decidiu mendigar. Só que aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né? Eu acho que no mundo hoje, na nossa época, é muito fácil, né? Mendigar. Se você quiser agora parar ali na esquina no semáforo e começar a mendigar, e começar a pedir esmola, e começar a pedir dinheiro, tranquilo, você pode fazer isso. Lá não podia. Lá você tinha que ter uma autorização, um alvará do governo para você poder mendigar. E Bartimeu, como eu falei, ele era muito bem quisto lá, ele era conhecido. Então ele conseguiu muito fácil esse alvará para poder mendigar. Só que como as pessoas iam saber que ele estava apto, que ele poderia mendigar Jericó? Ele está com uma plaquinha, com um crachá? Não, ele tinha uma capa. Esse era o sinal para o povo que ele poderia mendigar, que estava aprovado pelo governo para mendigar. E todo dia, de manhã, ele levantava, tomava o seu banho, se arrumava, colocava a capa e ia para o seu local, onde ele sempre mendigava. Ele era muito inteligente, então ele sabia que o local que mais passavam as pessoas era na saída de Jericó. Todas as festas, as pessoas que vinham para Jericó passavam por ali. E ele parava ali e ficava todos os dias sentado e mendigando, dia a dia. Com certeza, ele perdeu as esperanças. Você concorda comigo? Porque ele imaginava: o que eu vou fazer amanhã? Eu vou levantar, vou tomar banho, vou me trocar, vou colocar minha capa, vou me arrastar, porque ele era cego, não tinha mais amigos, não tinha família. Eu vou caminhar até aquele mesmo local, vou sentar e vou esperar alguém que possa me dar um pão, que possa me dar uma moeda, que possa me dar alguma coisa. Com certeza, todo sonho que ele tinha na vida dele, naquele dia, foi por água abaixo. Toda a esperança que ele tinha em um futuro, com certeza naquele dia, foi por água abaixo. Só que Bartimeu, ele sabia o que ele queria. Ele era um cara muito inteligente. E ele falou: eu sei que um dia algo vai acontecer na minha vida. Mas mesmo assim, ele estava desnorteado, ele estava triste, ele estava acabado. Um belo dia, ele levantou de manhã, tomou banho, colocou a roupa, colocou a capa. Sem a capa ele não poderia mendigar. Foi para o seu local e ficou lá sentado, mendigando. Só que aquele dia era um dia diferente na vida de Bartimeu. Ele sentiu que estava uma agitação, estava uma coisa, e o pessoal conversando e não sei o que, e ele ouviu alguém comentando que Elias tinha voltado. E ele falou: poxa, mas Elias voltou? E ele perguntou: como você sabe que é Elias que voltou? Ah, porque nós ficamos sabendo que ele está fazendo os mesmos prodígios que ele fazia antes. Ele está curando, ele está libertando, ele está fazendo as mesmas coisas. E aquilo deu um ânimo para Bartimeu.
Bartimeu falou: poxa, eu vou querer saber mais realmente disso. Então ele ficou animado. E todo dia ele ia para lá e ficava com o ouvido, né? Ele só tinha o ouvido, então perdeu a visão. Com certeza a audição dele tinha aumentado muito mais, né? E ele ficava prestando atenção e ele ouviu e começou a ouvir as pessoas falando sobre isso, a pessoa falando sobre isso. E ele falava que ouvia a história dessa pessoa que era Elias, né? Que curava os enfermos, que expulsava os demônios, que andava sobre o mar. E ele ficou naquele jeito e falou: poxa, a vida dele começou a ficar um pouco mais interessante. Só que ele voltou a sonhar, mas ele pensou o seguinte: poxa, eu já ouvi na época de Moisés muito sobre um homem que curava, sobre um homem que realmente fazia todos esses milagres, e não era Elias. E ele falou: poxa, será que ele vai vir para cá mesmo? Será que ele vem? Só que mesmo assim, ele criou esperança. E a primeira porta que foi aberta na vida de Elias foi a porta da esperança. Deus trouxe esperança para ele naquele momento. Por quê? Porque ele sabia que um dia Jesus poderia passar por lá. E com certeza Jesus ia curá-lo. Amém? Todo aquele que ouve todo aquele que ouve a palavra de Deus, ele volta a ter esperança. Porque Jesus, ele é a esperança. Amém? Jesus, ele sempre traz vida onde há morte. Ele traz luz para o cego. Esse é o Jesus. E ele sabia disso. Ele se sentia esperançoso. E ele falou: bom, eu tenho que ficar agora esperto, porque eu vou ter um único momento. O dia que Jesus passar aqui, eu tenho que conseguir com que ele me enxergue, com que ele me ouça, e sim que ele venha me trazer a cura. Só que ele sabia que Jesus, ele nunca mudava o caminho dele. Ele sempre fazia aquele mesmo caminho. E era muito difícil ele passar por onde Bartimeu ficava. Mas Bartimeu tinha fé. Ele tinha esperança que um dia Jesus ia passar por lá. Então Bartimeu fez o quê? Percebeu que ele nunca passasse ali, mas ele falou: não, eu vou ficar em tal lugar especificamente, porque ali eu sei que um dia, no dia que ele vier para cá, ele vai ter que passar por aqui. Eu vou ficar bem na saída da cidade, porque ele vai entrar por Jericó e ele vai ter que sair. E eu vou passar por ali. E ele foi. E aí ele começou a ficar lá de ouvidos abertos, né? Porque os olhos dele não enxergava mais. E ele ficou sentado, ele levantou um belo dia, foi para lá, e estava uma agitação, uma gritaria, todo mundo falando, e todo mundo falando alto. Ele falou: nossa, mas está diferente hoje. E ele pensou: opa, deve ser Jesus que está vindo, ele já deve estar na cidade. E aí ele perguntou: o que está acontecendo? Por que tem esse rebuliço? Por que tem essa gritaria? E aí falaram para ele: é Jesus de Nazaré que está aqui na cidade. Dá para imaginar como é que ele ficou? Dá para imaginar aquela esperança que ele já tinha, e ele falando: poxa, Deus realmente ouviu o meu clamor, eu estou aqui, Jesus está aqui. Aí ele falou o seguinte: poxa, eu vou tentar ir para o lado do barulho, aonde o povo estiver, eu vou tentar ir para lá. Só que tenta imaginar, gente, tenta imaginar Jesus Cristo passando aqui no centro da cidade, todo mundo vai estar em cima dele. A gente vê um famoso, que é nada, né, perto de Jesus. Você acha que um famoso consegue andar sozinho aqui? Você acha que um cantor gospel consegue ir num shopping? De boa? Não, né? Imagina Jesus Cristo. E Bartimeu foi jogado para lá, jogado para cá, aquela correria, e ele ficou desesperado, e aquele bate nele, bate para lá, bate para cá, até que ele cai no chão. E aí eu fico imaginando o desespero dele. Aquele monte de gente chutando ele, batendo nele, e ele pensou: ferrou, agora eu não enxergo mais. Não consigo ver Jesus. Ele não vai me enxergar aqui embaixo. Mas qual era a única saída que ele tinha? Igreja? Qual é a única saída que ele tinha? Gritar. E aí ele falou: bom, eu vou gritar, porque é a única coisa que eu tenho. E aí estufou o peito, encheu o pulmão e gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele povo tudo gritando em volta. E ele gritou de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E aí o povo começou a olhar e falar: pô, cego, para de gritar aí, cala tua boca, ele não vai te ouvir, ele não vai te ver. Tem muita gente aqui, tem muita gente gritando, muita gente, ele não vai te ver. Você acha que ele desistiu? Você acha que ele desistiu? Gente, era a única oportunidade que ele tinha, era aquela. Jesus passar ali. Ele estava cheio de esperança que naquele dia ele ia voltar a enxergar. E ele continuou gritando, e ele continuou gritando, e ele continuou gritando, e ele gritou cada vez mais alto, porque ele sabia que ele precisava. Só que a multidão também estava gritando e mandando ele ficar quieto. E essa é a multidão que faz com que nós fiquemos quietos. Essa é a multidão que fala para você: fica quieto, que você já é um derrotado. Fica quieto, que você já é um perdedor. Só que Jesus é aquele que ele passa no nosso meio e ele vem com a vitória nas nossas mãos. E nós é que ficamos quietos e que ficamos tímidos e que temos que entender que nós somos muito mais que vencedores, porque nós temos fé naquele que morreu por nós. E Bartimeu, ele sabia disso. Ele sabia que Jesus, ele era o único que podia curá-lo. E ele fez o quê? E ele continuou gritando. E ele continuou gritando cada vez mais. E ele gritou: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em algumas versões falava: tem compaixão de mim. Jesus parou, porque o clamor de Bartimeu chegou até ele. Glória a Deus. E houve aquele silêncio. E aqui abre-se a segunda porta para Bartimeu, que é a porta da consolação. Jesus, ele é o Consolador. Ele é aquele que vem ao nosso encontro no momento da angústia. Ele é aquele que vem ao nosso encontro no momento da tristeza, no momento em que você clama realmente. Ele é aquele que conhece o teu coração e o meu coração. E fez aquele silêncio. Todo mundo parou. Eu fico imaginando Bartimeu naquela hora. Será que ele me ouviu? Ele me ouviu. Certeza que ele me ouviu. Talvez você esteja como Bartimeu. Todos ao seu redor contra você. Toda a multidão gritando contra você. Mas hoje o Senhor diz para você que hoje você tem último recurso, que é clamar ao Senhor. É o teu clamor que vai fazer com que os olhos dele sejam atraídos. É o teu clamor que vai atrair o olhar do Senhor para a tua vida. Talvez os teus amigos, talvez a tua família, talvez os teus pastores, muitos não tenham ouvido para você, mas Jesus sim. O teu clamor vai atrair os olhos dele. É isso que você tem que ter. Talvez as pessoas que estão ao teu redor, elas estão te chutando, elas estão te empurrando, elas estão mandando você calar tua boca. Só que Jesus fala: filho amado, estou aqui, fale, clame que eu te ouço. Às vezes o cenário ao nosso redor nos deixa tímidos, só que a nossa fé, ela sobressai o cenário. Amém? Amém. E o seu clamor vai romper a multidão que está indo contra você. Jesus hoje, ele vai abrir a porta da consolação para você também. Ele abriu a porta da esperança, ele abriu a porta da consolação para Bartimeu, e ele vai abrir para você também. E tudo parou, ficou aquele silêncio total. E o mestre carinhosamente se virou para Bartimeu e olhou para ele, fixou a direção nos olhos dele e disse: tragam-no aqui. E Bartimeu, nesse momento, ele abriu a terceira porta. Jesus abriu a terceira porta para Bartimeu, que foi a porta da exaltação. Jesus, ele fez naquele momento que todos entendessem uma única coisa: que agora chegou a vez daquele que clamou, e todos tiveram que abrir um caminho para que os apóstolos tivessem ido lá, pegado Bartimeu e trazido até Jesus. Aleluia. E todos olharam, não importava se a fila era grande, não importava se tinha alguém ali que precisasse mais do que Bartimeu, mas Bartimeu clamou. Bartimeu tinha fé que ele poderia, que Deus poderia curá-lo, que Jesus poderia curá-lo naquele momento. E o que importa é que quando Deus quer exaltar alguém, ninguém impede o agir de Deus. Glória a Deus. Tinha muita gente ali esperando aquela chance, mas Jesus conhecia o coração do Bartimeu. Jesus conhece o teu coração. Jesus sabe o quanto você tem se entregado para Ele.
Jesus sabe da tua tristeza. Jesus sabe das tuas dores. E Jesus ouviu o clamor do Bartimeu e o exaltou na frente de todos. Quando Jesus olhou para Bartimeu, com certeza todo aquele povo teve que abrir o caminho. Se formou um grande corredor e Bartimeu passou, sendo carregado. Quando Deus decide te exaltar, tudo e todos que estiverem na tua frente, eles vão ter que sair. Esse é o Deus que nós servimos. É a porta da exaltação de Deus na tua vida, na minha vida. É o caminho, e esse caminho quem abre é Ele. Ele vai abrir o caminho para você chegar e sim atingir os teus sonhos, para resgatar os teus sonhos que estavam entregues. Realmente aquelas pessoas que te humilharam, aquelas pessoas que te enganaram, aquelas pessoas que te humilharam, eu profetizo que essas pessoas vão ver a tua exaltação. Amém? Não é para a tua honra, não, é para a honra dele. Eles vão ver a tua exaltação, sabendo que por causa dele, por causa da vida que tu entregastes para ele, tu serás exaltado sim, na frente daqueles que te humilharam. Amém? E ele disse: eu darei a multidão, eu olhei para você, você será exaltado aqui essa noite. Deus tem grandes coisas para a tua vida. Deus, Ele não quer te ver derrotado. Ele não quer te ver na miséria. Ele não quer ver você escolher o dinheiro para vir hoje ou para vir amanhã no culto. Ele não quer isso para a tua vida. Ele quer te exaltar na frente daqueles que te humilham. Aqueles que apontam o dedo no teu nariz e falam: Jesus? Esse é o Jesus que tu segue? Como assim? Não tem dinheiro para nada. Vive doente. Olha aí. Tua família, ninguém gosta de você. Esse é o Jesus que tu segue? É esse sim que serão humilhados. Jesus vai te exaltar na frente desses. Eles vão te ver de camarote sendo exaltados. Amém. A quarta porta que Jesus abriu na vida de Bartimeu, ela está lá no verso, entre o verso 50 e o 52. Vamos ler. Todos acharam? E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Em outras versões ele fala: e deu um pulo e foi ver com Jesus. Dá para imaginar? O cara cego, ele podia andar, viu gente? Ele só era cego. Só que devido àquela multidão, empurrou ele e jogou ele no chão. Ele deu um pulo, e aí guiaram ele até Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E agora que Jesus manda trazer a Bartimeu perante a sua presença, a Bíblia diz que ele se levantou de um salto, como eu falei. Aí foi um salto de demonstração do quê? De fé. Ele falou: opa, é a minha oportunidade, é a minha chance, é Jesus que está me chamando. Com certeza, Jesus vai atender o meu único pedido. Ele deve ter pensado. Aí ele ainda falou: se não fosse aquela multidão, Bartimeu não ia precisar clamar, não ia precisar gritar, não ia precisar nada. Por quê? Porque ele ia atrás. Só que aquela multidão, ela representa o quê? As tribulações que nós temos hoje na nossa vida. Essa é a multidão. Seria muito cômodo se nós não tivéssemos tribulações, tivéssemos uma vida super light, né? Só que o Senhor fala pra gente na palavra dele, que no mundo teríamos aflições. E as aflições, essa multidão representada ali na vida de Bartimeu, são as tribulações que nós temos hoje nas nossas vidas. Só que Jesus, Ele vai nos livrar de todas. Amém? Jesus vai te livrar de todas. Eu não sei qual é a multidão que te oprime hoje. Eu não sei aquilo que tem apertado o teu coração, aquilo que tem feito você chorar, aquilo que tem te trazido tristeza. Não sei se é depressão, é isso que está te trazendo. Eu não sei o que está acontecendo. É a vida financeira? É a vida emocional? Todos nós, né? Corremos atrás de uma pessoa, queremos ser alguém do nosso lado.
É a tua vida financeira, a tua vida profissional, está desempregado? Essa é que é a multidão que está correndo atrás de ti, que está te oprimindo. Só que Deus, Ele tem a chave da vitória na tua mão. Deus, Ele vai te exaltar e vai fazer com que todas essas multidões que têm te oprimido saiam da tua vida. Eu sei que Jesus, Ele tem ouvido o teu clamor. Ele tem ouvido o teu clamor. Ele sabe daquilo que você precisa. Ele conhece o teu coração. E é isso que você tem que fazer. Clama. Quando Jesus chamou Bartimeu para estar na sua presença, Ele deu esse salto, porque Ele tinha certeza que Ele ia receber aquilo que Ele queria de Deus. Hoje em dia, Jesus nos chama para ir para a igreja. E nós damos um salto de alegria, né, quando nós vamos para a igreja. Muitos de nós vêm arrastados, vêm com preguiça, vêm com sono. Chega no meio da palavra, ainda fica falando com o irmão do lado, atrapalhando o irmão do lado a palavra inteira. Aí vai embora e fala: pô, Deus nem falou comigo hoje. Como quer falar com Ele? Se Ele não falou com Deus, se Ele não deu ouvido para aquilo que Deus queria operar na vida dele. E é isso que o Senhor está querendo, que você dê um salto de alegria no teu dia a dia, porque Ele está aqui hoje, Ele está todos os dias do teu lado, Ele está pronto a falar contigo. E muitas vezes nós reclamamos porque Deus não tem falado conosco, só que muitas vezes nós não damos ouvido para Deus. Muitas vezes nós falamos e não deixamos Deus falar. A Bíblia diz que Bartimeu, ao ouvir o chamado de Jesus, levantou-se de um salto. O que ele fez depois? Alguém lembra? Oi? Jogou a capa fora. O que significava aquela capa para Bartimeu? Era a única saída dele para ele continuar esmolando. Ele só poderia pedir esmola se ele tivesse com aquela capa. Mas a fé dele era tão grande que ao pular, ele jogou a capa fora. Por quê? Porque ele já sabia que ele não ia mais precisar daquela capa. Ele sabia que ele ia ser curado naquele momento. E Deus tem para ti hoje, e Ele fala: joga a tua capa fora. Joga a tua capa fora, porque eu tenho o melhor para ti. Tu não vai mais precisar esmolar, tu não vai mais precisar chorar. Eu tenho alegria para a tua vida. Aleluia. Amém? Quando ele ouviu aquele chamado do mestre, e ele pulou e jogou a capa, ele sabia, mesmo sem enxergar, que a multidão já tinha se afastado para ele passar. Ele sabia que todos os problemas que aquela cegueira acarretou na vida dele era passado. Ele já estava, mesmo sem enxergar fisicamente, enxergando o futuro que ele tinha na presença do Senhor. Ele sabia em quem ele cria, ele sabia o que vinha para ele naquele dia. E é isso que o Senhor tem para ti. Passado, meu querido, ontem foi passado, há 1 minuto atrás é passado. Eu sei o que o Senhor tem para a tua vida agora, de agora para frente. O que passou, passou. Ah, pastor, mas o que mais? Não tem mais. Mas Jesus está na tua vida. Jesus é aquele que vai trazer a vitória na tua vida. Ele é que vai espantar a multidão. Ele é que vai olhar para ti no meio de tantos. Ai, pastor, mas tem tanta gente, é você. O holofote está para você. Clama que o Senhor vai olhar para ti. Ele vai atrair os olhos dele com o teu clamor. Adora o Senhor na tribulação, sim, porque é nesse momento que o Senhor olha para ti. Amém? Amém. E ele abandonou a capa, porque aquela capa fazia parte da vida velha dele, do passado. Ele já estava de olho na vida nova. Ele enxergou quase que a vida inteira, mas ele sabia que a visão que ele ia ter a partir daquele momento era muito melhor do que a visão que ele tinha no passado. Eu imagino as pessoas que encontraram Bartimeu depois e que conheciam ele só por causa daquela capa.
não reconheceram ele. E é a mesma coisa que vai acontecer contigo. Hoje você vai jogar a tua capa fora. E as pessoas vão te cruzar no caminho e vai falar: Léo, o que aconteceu contigo? Está tão diferente, nem te reconheci. Ô Jade, é você mesmo? Nossa, o cabelo parece, mas poxa, é você mesmo? Aquela Jade chorosa que eu via ontem. E aí, Joyce? Nossa, mas teu casamento melhorou pra caramba. O que aconteceu com isso? O que aconteceu? E aí, Regis? Arrumou um novo emprego? Poxa, o que aconteceu contigo? Aí vocês vão falar: eu joguei a minha capa fora. Você vai falar: o que é isso, né? Como assim eu joguei minha capa fora? Sim, hoje eu tenho uma vida nova com Jesus. Aquela vida que eu tinha antes, que eu ainda não conhecia o poder que Deus tem na minha vida, hoje sim, eu joguei a minha capa fora. Eu não preciso mais de capa para esmolar, não, porque o meu Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele é o médico dos médicos. Aquela doença que eu tinha, eu não tenho mais, ou ela não mais vai se manifestar, ela vai ser indetectável. Eu não vou ter mais doença nenhuma. Por quê? Porque eu entreguei a minha vida na mão dos médicos dos médicos, e Ele sim pode todas as coisas. Quando Bartimeu se aproximou de Jesus, ele já sabia que ele estava muito perto do milagre. Ele já sabia. Eu fico imaginando a ansiedade de Bartimeu em querer enxergar novamente. Aí eu fiquei imaginando, por mim assim, que Bartimeu ficava, imaginem, sem enxergar nada. Jesus falou para ele: o que queres, Bartimeu? Eu fico imaginando ele pensando: Jesus vai me tocar, vai me curar ali na hora de um toque, né? Mas Jesus nem se mexe. Na palavra não fala nada disso. Ele não levanta a mão, ele não toca em Bartimeu. Ele simplesmente faz uma palavra-chave: o que queres que eu te faça? E essa pergunta, ela abre a quarta e a última porta na vida de Bartimeu. Jesus sabia as dificuldades que Bartimeu vinha sofrendo. Ele sabia tudo aquilo que ele passou para estar ali naquele momento aonde ele estava. Aquela multidão gritando e um homem. Vocês conseguem imaginar? Um cara abaixo, todo mundo aqui em cima gritando. Será que a voz dele saía? Não tinha microfone. Mas você acha que ele conseguia gritar aqui embaixo, com todo mundo gritando em volta? Era difícil. Jesus sabia aquilo. Quando Jesus disse: o que queres que eu faça? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você me conhece, filho. Você sabe do que eu sou capaz. Você sabe que para mim nada é impossível. Eu multipliquei os pães, eu multipliquei os peixes. Eu tenho curado muitos enfermos, sim. Eu ando sobre as águas. O que queres? O que queres que eu te faça? Jesus deu para Bartimeu a escolha. O que queres que eu te faça, meu filho? Com todo o poder que eu tenho. Jesus disse isso para ele entre as linhas: pede o que você quiser que eu faço. Eu estou à tua disposição, Bartimeu. É só você pedir. E Deus abriu naquele momento a porta da prosperidade na vida dele. A quarta porta. E essa porta é somente para aqueles que lutam pelos sonhos. É somente para aqueles que enfrentam sim as multidões. Não é para o covarde, não. Não é para aquele que já está, ó vida, ó céus, eu não tenho nada, eu não posso nada. Não, não, não. É somente para quem continua acreditando. É para quem tem esperança. É para quem vai ser exaltado. Essa é a porta da prosperidade. Você quer ter a porta da prosperidade na tua vida? Então por que você parou no meio do caminho? Por que todos aqueles sonhos que você tinha rabiscado, eles foram engavetados? Porque tudo aquilo que você um dia sabia que ia ter nas mãos de Deus, porque um dia todos os sonhos que Deus colocou na tua vida, toda a palavra de bênção lançada na tua vida, ficou esquecida. Por que você parou? Por causa da multidão? O Senhor te diz hoje: volte a sonhar. Eu tenho sonhos para a tua vida.
Volte a sonhar. Volte a buscar. Volte a clamar. Glória a Deus. É isso que o Senhor diz. Clama. Clama. A palavra de Deus tem duas versões, tem duas palavras em hebraico em clamar. Na grande maioria da Bíblia, o clamar que está escrito é pedir, é gritar. O clamar que fala de Bartimeu é chorar, é gritar, é chorar. Chore sim, chore na presença do Senhor. Que o Senhor tem para a tua vida é muito mais do que você pode imaginar, é muito além daquilo que você pediu. O Senhor, Ele tem grandes coisas, Ele pensa além daquilo. Teus sonhos é pouco perto dos sonhos que Ele tem para a tua vida. Amém. Obrigado. Nunca desiste do teu sonho. Essa porta é para quem enfrenta a multidão. Essa porta é a porta para os corajosos. É para quem não perde a fé por uma pedrinha de tropeço. Jesus, Ele já abriu a porta da esperança. Ele já abriu a porta da consolação para muita gente. Muitos de vocês também passaram pela porta da exaltação, mas muitos não conseguem chegar na porta da prosperidade. Muitos recebem um presentinho de Deus e já assim, poxa, que legal, já ganhei. Para que Deus? Eu já ganhei meu carro, eu já ganhei meu namorado. Para que eu vou para a igreja de novo? Não, eu estava na igreja porque eu queria um namorado e Deus já me deu. Para que eu vou voltar? Aí esses são os que se enganam, porque Deus ainda tinha a porta da prosperidade para a vida dele, que era aquele namorado para o resto da vida. Deus tinha a porta da prosperidade para ele, que além daquele namorado, Deus ia dar bens, Deus ia dar tudo que ele precisava para ter uma vida de filho do rei. Mas não, muitos deixam Deus para trás, e aí essa porta ela não é aberta, porque Deus não abriu a porta. E a Bíblia, ela conclui o versículo 52 dizendo: e seguiu a Jesus pelo caminho. E esse foi o segredo da quarta porta de Bartimeu. Ela foi aberta por Jesus, mas ele seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e santo é o teu nome, Senhor. Hoje Jesus vai mudar a tua vida de vez. Hoje não há mais portas fechadas, porque as portas de Deus vão ser abertas na tua vida.